Ai, eu tava animada com esse date. Tava super animada também, não vi a hora. Opa, obrigada. Uma aguinha. Será que a gente brinda com a água ou a gente espera o drink pra... Espera o drink. Espera, né? Não sei, tem algumas... Você tem superstições? Não muitas, mas uma que eu tenho é de soprar canela todo dia Ai, essa é ótima. Pra mim, eu tenho todo dia soprar canela. Se eu não tô em casa, eu peço pra um amigo fazer. Jura? Porque eu penso, se depender só de mim pra conseguir as coisas, não vai dar. Então eu penso que, tipo, se eu contar com outras, né, energias e tal, vai dar tudo certo. Porque se depender só de mim, não vai dar. Gente, eu amei. Eu amo a da canela. Só que eu nunca lembro. Mentira. Eu sempre lembro, tipo, dia 2, sabe? Que aí eu vi o post do dia 1 atrasado. A pessoa avisando pra soprar canela, só que passou 24 horas. Gente, eu preciso muito colocar na minha agenda. Soprar canela. Porque esse é excelente pra trazer prosperidade, prosperidade, sim, sim. E eu acredito bastante na lei do retorno, né? Então eu penso, soprar canela, é claro que as coisas vão dar certo. Como que funciona a lei do retorno pra você? Então, pra mim, eu sempre acreditei muito nisso, porque quando eu era mais nova, eu não tinha muitas condições financeiras e nada que pudesse me ajudar com algumas coisas. Então eu contava que com esse meu sonho, com os meus desejos, com os meus pensamentos e com a minha força de vontade, claro, né? Porque a vida não é um filme, as coisas iam dar certo. Então, eu acreditava muito nessa lei da atração. Não sabia como, nem quando, mas que eu ia chegar lá. Então, algumas coisas foram acontecendo. E eu acho que é mais isso, sabe? Você acreditar numa coisa que ainda não aconteceu, mas que você acredita que vá. É assim que funciona pra mim a lei do retorno. E você aprendeu isso com alguém? Ou você sempre sentiu isso, assim? Eu sempre senti isso, assim, no meu coração. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, eu acho, para essas coisas, sabe? Porque eu tinha que acreditar de alguma forma que eu ia conseguir. Obrigada. Já que condições financeiras, né, na minha classe social não era tão possível assim. Mas aí, tudo foi dando certo. Ah, que tudo. Vamos brindar então agora? Eu tenho uma superstição que tem que olhar no olho pra brindar. Dizem que dá 7 anos de sexo ruim. Se você não olhar, brinda... meu Deus, ainda bem que eu olhei. Ai, delícia. Eu não sabia, mas alguém me contou e desde então eu falei, gente, jamais eu vou brindar mais. Não, agora você estragou com a minha vida. Por exemplo, nunca mais. Fica brindando assim. Não, eu às vezes pareço uma psicopata. Se tem um grupo grande, eu tô assim, ó. Olhando pra todos os olhos. É uma agonia quando eu olho no meu. Ferrou. Essa pessoa vai ferrar com a minha coisa. Nossa casa... É a sua lei do retorno, só que é o contrário. A minha lei do retorno... Gente, eu acabei de pensar. Será que eu sou pessimista? Medo. Talvez. Se você não come, você fica de mau humor? Muito mau humor. Eu viro outra pessoa. Se eu falar pra você que eu tô com fome e eu não comer em exatos 10 minutos, esquece. Acabou. Acabou. Ficou uma chata. Qual a coisa mais absurda que você já fez porque tava com fome? Chorei. Chorei. Tipo, de nada? Eu vou falar uma coisa. Conta. Uma vez, depois de uma balada, a gente tem um lugar lá em Londrina, que é onde eu nasci e cresci, que chama Pai de São Miguel, e aí é famoso pelas coxinhas e tal. E um dia eu cheguei lá, eu tava com muita fome, ia levar tipo uns 10 minutos pra eles entregarem o que a gente precisava. E eu comi o resto da coxinha que tava na mesa. Meu Deus! Mas eu de outra pessoa. Aqui, Ai, vamos lá. Vamos. Eu vou comer de hashi. Você sabe comer de hashi? Então, eu fui obrigada a aprender, porque eu fiz uma viagem pro Japão esse ano. Legal! E antes eu sempre ia nos restaurantes e pedia um garfo. E eu pensei, eu não posso fazer isso lá, né? Certo? Aí eu treinei um pouquinho antes de ir. E deu certo? Agora... Mais ou menos. É agora que a gente vai ver. Música de tensão. Mas eu acho que eu consigo pelo menos segurar e comer, que antes eu não conseguia fazer isso. Eu falando isso, eu não consegui. Não, porque... Muita atenção, muita atenção. Arrasou! Uma elegância. Bom? Muito bom. O que mais que você tem medo? Bom, até então eu tinha muito medo do escuro. Muita dificuldade de dormir sozinha à noite. Às vezes eu dormia com o abajur ligado, confesso.
Eu com quase 30 anos nas costas. Uma mulher forte, independente. E eu dormia com a luz acesa. Mas já faz uns anos já. O que mais eu tenho medo? Tenho medo de altura. Tenho medo de entrar no mar, porque eu não sei nadar. Então eu sempre vou até onde tem um pai com uma criança, porque eu sei que ali é seguro. Aí eu vou até perto deles e fico, aí se eles saem eu também saio. Ótima dica isso. Só? Uma ótima referência. Torcer para que não seja um pai irresponsável. Sim, porque eu literalmente vou até onde ele tá. Eu ainda fico 2 passos pra trás, porque pelo menos a criança tem ele e eu. É verdade. Eu amo. Medo do escuro. Tem algum motivo? É o medo de estar no desconhecido? Bom, eu faço muita terapia, né? Eu achava que era tipo assim, de monstro, de ouvir vozes à noite. Minha mãe era apaixonada por filmes de terror quando eu era criança, então eu assisti muito Filho do Chuck, O Chamado, essas coisas, sabe? Então eu acho que para uma criança isso não era muito legal. Mas no fim eu descobri que, como uma boa capricorniana, eu era muito controladora. Então quando você dorme, você perde o controle das coisas, Sim. certo? Meio desesperador, Então né? eu era mais uma questão assim, sabe, de não saber muito o que podia acontecer, então eu ficava um pouco ansiosa. Mas aí depois eu tratei, né? Eu falei, fiz muita terapia e consigo dormir agora tranquilamente. Que incrível isso. Eu nunca tinha pensado no medo de escuro nesse lugar do controle do sono. Será que todas as pessoas que têm medo de não dormem bem, no final, são pessoas controladoras? Sei, porque eu sou bem ansiosa, então essa ansiedade é de coisas que eu não posso controlar. Então à noite eu fico às vezes assim, olhando pro teto, mas não vem nada em mente. Mas a ansiedade tá ali, sabe? E eu li uma coisa interessante num livro, que ele fala assim, que às vezes quando a gente tem medo de escuro, a gente acende a luz pra não enxergar. Entendeu? Porque quando a gente tá no escuro, a gente acha que a gente tá vendo coisa. E a gente, quando acende a luz, pra gente não enxergar. Louco, né? Nossa, é verdade. Louco, né? Que incrível isso. Acabou de explodir meu cérebro muito. Opa. Obrigada. E você, por que tem medo do mar? Não sei. Agora eu tô até... Talvez seja uma coisa de controle também. Que é um lugar que eu tenho algumas coisas de paranoiazinhas. E acho que vem desse lugar, do mesmo lugar de controle. Por exemplo, quando eu tô num ambiente, restaurante, eu preciso sentar de frente pra porta. Preciso ver quem entra, quem sai e preciso saber a hora de sair, sabe? Conseguir ter um caminho livre pra sair. Senão começa a me dar muita agonia. Entendi. E acho que o mar é isso, eu não consigo fugir rápido também. Eu levo tempo. Eu fui... Tinha medo de todas as águas. E aí eu fui fazer natação pra conseguir perder o medo, na verdade. Aí virei obcecada por natação por um tempo. Que eu sou assim. Seu hiperfoco. É hiperfoco, total. Só que o mar, eu consegui entrar já algumas vezes. Mas é isso, né? Eu não consigo nadar bem no mar. Porque eu não treinei no mar. Você não consegue abrir o olho debaixo do mar. Tem onda. Nossa, pavor de onda. Pavor de onda. Então acho que é isso. É muito um lugar que eu me sinto extremamente vulnerável, assim. Zero possibilidade. Eu não tenho chance de sobreviver. Eu entendo, eu também tenho nenhuma. Pelo menos você sabe nadar. Eu sei nadar. Aprendi. Na marra. Na marra. O ser humano é muito peculiar. É muito peculiar. Você gosta de ser humano? Eu amo ser humano. É? Eu gosto de ficar sozinha, mas não quer dizer que eu não amo ser humano. Eu amo ser humano. Eu percebi até... Fui me dando conta ao longo do tempo que viver é coletivo. Eu tinha muito essa coisa de gostar muito do meu espaço, só que num ponto que saía do... Não que exista um ideal, mas tipo... Não tava legal. Eu precisava ter mais pessoas, eu precisava interagir, porque eu sinto que a resposta tá nas pessoas, tipo, nesse contato com o outro, sabe? Tipo, a gente precisa viver nesse coletivo. Então, mas eu posso dizer que eu amo pessoas. Mas eu também amo ficar longe das pessoas às vezes. Eu acho que é importante a gente poder viver todas as nossas facetas, né? E essa faceta de você estar sozinha é uma, mas a faceta de você gostar também de estar com outras pessoas é outra. Achei muito bonito isso que você falou que a resposta tá nas pessoas.
Então, no final, a resposta tá nas relações também, né? Tá nas relações. A gente precisa, né? Dessas relações de todo tipo. E você gosta de pessoas? Eu gosto muito de pessoas. Muita. E eu acho que eu gosto das pessoas, talvez, porque eu não gosto tanto assim de mim, sabia? É um esforço. Que a gente vive numa ditadura de amor próprio. E eu aprendi muito cedo a me odiar. Acho que todas as pessoas socializadas como mulheres, principalmente, né? Aprendem a se odiar. E aí, eu acho que também quando a gente é criança, a gente pega coisas que falam sobre a gente gruda, né? E aí é todo um processo agora de me desvencilhar das coisas que grudaram em mim. Que falaram de mim e eu peguei e falei, isso é verdade. Então é muito fácil eu não gostar de mim. Eu tenho percebido, de um ano pra cá, que eu tenho começado a gostar de algumas coisas. Então, eu me peguei me elogiando. Me elogiando no meu trabalho, me elogiando como mãe. Eu tenho 4 cachorros. Me elogiando como mãe de pet, me elogiando como namorada, enfim. Pontualmente, assim. Mas acho que tem sido um processo. E acho que gostar das pessoas e querer entrar no mundo delas, entender. Acho que sempre foi minha válvula, talvez, a válvula de escape nessa vez de sobrevivência. Buscar como eu poderia sobreviver não gostando de mim, sabe? Eu entendo bem como é isso. Inclusive, na terapia, eu cheguei a um ponto que eu fiz muitos anos de terapia, mas chegou num momento que ficou mais difícil. E o momento mais difícil foi quando fui eliminando as questões com as outras pessoas, que era até então o foco principal, né? Que era tipo, relação com a família, relação com a namorada, relação, né? Porque você fica aquilo, você acha que aquilo ali que tá acontecendo agora é o importante, você falou nisso. Depois que eu lidei melhor com todas essas coisas, claro que sempre haverão questões, mas cada vez menos, ou vai ficando um pouco mais fácil de lidar com essas adversidades que aparecem, sobrou eu. Aí quando sobrou eu fiquei desesperada, porque era muito mais fácil lidar com as outras pessoas do que comigo mesma. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora que eu faço? Porque você começa a olhar pra você, né, você fica tipo assim, agora sou eu por eu, né, eu tenho que entender o que tá acontecendo comigo, chega de pensar, fulano. E aí ficou difícil. Porque é difícil mesmo. A gente se olhar e a gente tem que lidar. Não dá mais pra olhar pros problemas dos outros, a gente tem que começar a olhar pro nosso, né? O que as outras pessoas nos causaram. A gente tem que olhar pro que a gente tá causando pra gente mesmo. Teve alguma coisa que você possa compartilhar, lógico, que você queira compartilhar comigo, que você descobriu, assim, sobre você, que você não fazia ideia nesse processo? Que eu não fazia ideia. Bom. De só ter você agora. Eu acho que foi mais isso que eu descobri, de que era mais fácil cuidar dos outros, se preocupar com os outros, lidar com as coisas dos outros, do que lidar comigo mesma, sabe? Com as questões que eu tinha, com talvez a atenção que eu precisava. Porque eu achava que eu era uma pessoa que sempre gostei de ser uma pessoa fácil de lidar, mas eu não sabia de onde vinha esse lugar. Então eu nunca falava não. Era sempre a boazinha, né? Sempre a pessoa fácil de lidar. E tudo que isso me causou ao longo do tempo, né? Porque eu achava que talvez a rejeição fosse a pior coisa do mundo, né? Que eu não podia, sei lá, ninguém podia olhar pra mim e ter uma opinião ruim de mim, né? Mesmo que eu não fizesse nada, enfim. Então eu acho que entender que eu tava nesse lugar dessa preocupação exagerada com os outros e não olhava muito pra mim, foi muito importante. Pra eu conseguir dizer esses nãos, pra entender que é muito desgastante ser essa pessoa fácil de lidar, né? A gente não precisa ser o tempo todo e isso, aceitar coisas que não precisa, sabe? Aí foi bem bom. Nossa, isso é muito Nossa, é a melhor coisa do libertador. mundo. Libertador, essa é a palavra, libertador. Você fala não hoje com tranquilidade? Jura? É muito fácil. E eu percebi que quando você fala não para as pessoas que te amam de verdade, nada muda. Elas não vão te olhar assim, nossa, é uma megera. Nossa, você é uma ingrata, que era o meu medo, né? Não sei de onde vem esse lugar, esse medo. Nada, elas falam, então tá bom, a vida continua, entendeu? Porque eu acho que elas sabem que você vai fazer o que tá ao seu alcance
E aquilo tá além do seu limite. Então, ficou tudo bem. O meu medo era esse, que as coisas mudassem. Quando eu falasse não, né? Quando eu botasse minhas necessidades, talvez, acima das necessidades dos outros, né? Não de um jeito egoísta ruim. Um egoísta necessário, né? Sim. Que ninguém vai fazer pela gente. Aí foi muito bom. E ninguém mudou. Ficou todo mundo ali igual. Só te respeitando mesmo, sabe? Entendendo? Ah, tudo bem, ela não pode. É sobre poder estabelecer limites, né? Que a gente fala tanto, mas que na prática parece tão difícil, muito né? Difícil. A gente não sabe onde começa, onde termina, né? É. Mas a gente tem que ir testando, né? Eu ainda me sinto tão culpada de estabelecer alguns limites, sabia? Ah, é? É. Quem me conhece, assim, mas acha que eu sou ótima em estabelecer limites. Eu acho que eu passo uma impressão boa nisso. Mas a verdade é que eu toda vez que estabeleço um limite... Sei lá, essa semana foi... Acho que a primeira vez que consegui estabelecer um limite sem me sentir culpada. Mas, no geral, é muito difícil. Eu me estabeleço e falo, consegui. Mas, ao mesmo tempo, a culpa. Será que eu deveria ter feito? Será que eu fui... Eu sempre me acho ríspida, grossa. Enfim, é um desafio assim, pra mim. Um grande desafio. E, às vezes, a pessoa que você falou não nem tá nem aí mais. Passou pra ela. E a gente ali sente aquela culpa imensa. Essa é a parte mais difícil, eu acho, de qualquer coisa, é lidar com a culpa. Mas depois que passa, assim, é melhor. Você tem muitos amigos? Tenho muitos colegas. Sou uma pessoa sociável. Mas eu tenho bons e poucos amigos que estão comigo, assim, há anos, sabe? Então, e eu vivo por eles e pra eles. Ainda mais que eu moro longe da minha família, então eles são minha família. Nossa, pra mim é tipo assim, eles... Deus no céu e eles na terra. Acho que pra mim é uma das coisas mais importantes que existem, é a amizade. O que é uma... O que faz de uma pessoa uma boa amiga pra você? Uma pessoa que for amiga, acho que pra mim são pessoas que me respeitam, tipo, por eu ser quem eu sou, tipo, do meu jeito me aceitam, mais do que respeitam, me aceitam do jeito que eu sou. Pessoas que eu posso contar todos os meus momentos, bons, ruins. Não sei, são pessoas que fazem eu me sentir eu mesma, sabe? Pessoas que fazem eu me sentir bem, que eu não preciso pisar em ovos, que eu tenho que ser transparente, ser espontânea. Eu acho que pra mim é isso. Porque é difícil, às vezes, a gente conseguir ser espontâneo, né? Com as pessoas ao nosso redor. Às vezes até familiar, né? Tem gente que eu acho da minha família, por mais que eu ame, conviva, não sabe quem eu sou. Tenho essa impressão. E pra mim, amigo tem que ser aquele que eu consigo ser espontânea. E ele consegue ser espontâneo comigo, sabe? Uma relação, assim, genuína. Porque... família de sangue a gente não escolhe, mas amigo a gente escolhe. Então, eu sinto que é uma boa escolha quando isso acontece. Consigo ser espontânea e genuína. É muito especial a gente. E é muito raro assim, eu acho que acho que não é pra mim. Acho que, no geral, é muito raro a gente conseguir ser muito espontâneo, né? Muito raro. Tô sempre performando. Sempre performando. É difícil ser natural. Muito difícil. Eu acho que minha meta de vida é conseguir, não, assim, em algum nível, acho que a gente sempre vai ter que performar. Sim. Não dá pra se iludir. Mas, talvez performar um mínimo, sabe? Ser muito eu. E a gente vive num mundo que a gente não consegue, talvez, né? Eu tô num momento de vida que eu ainda não consigo não performar nada em alguns ambientes. Mas eu espero muito chegar em um ponto de vida também que eu não precise mais performar na maior parte da minha vida. Também tenho essa meta. Ainda mais se a gente vem desse lugar de querer ser a pessoa fácil de lidar, a gente tá sempre performando. A pessoa fácil de lidar. Você é fácil de lidar? Não. Você é difícil de lidar? Acho que eu também não sou difícil, eu tenho minhas questões. Que questões? Igual essa, acho que eu gosto muito das coisas do meu jeito, né? Igual eu falei, tem muitas coisas na minha vida que eu gosto de seguir, então horário e tudo mais. Então, às vezes, isso interfere, às vezes, nas relações, né? Porque as coisas têm esse meu jeito.
Sim. Mas não acho que seja difícil, mas fácil também não acho que eu seja. E você? Eu também acho que eu sempre aprendi a falar que eu sou difícil. Mas eu acho que é isso, a gente é complexa, né? A gente é complexo. Ser fácil é chato demais. Não é uma camada só. Acho que a gente tem coisas que são fáceis e coisas que são difíceis. Tô pensando aqui, o que me torna difícil? Acho que eu também sou uma pessoa que gosta das coisas muito do meu jeito. Eu tenho também horários. Eu tenho uma dificuldade de lidar com frustração. Tenho aprendido, assim. Você tá numa relação também, né? Você namora, né? Namoro. É uma relação não monogâmica. Não monogâmica. Sempre foi? Sempre foi. Você sempre foi não monogâmica? Sempre fui. Demorei um tempinho pra descobrir, mas sempre fui. Desde o meu primeiro namoro, assim, quando eu tinha 15 anos, quando eu namorei a primeira vez. E pra você tem sempre uma relação central? Sim. Ou não? Sim. Você também? Pra você também? Como que é? Não, eu já... que não deixa, né? Traindo a minha... eu já tive relações abertas, já tive relações concomitantes, que todo mundo sabia, né? Obviamente. Claro. Mas hoje eu tô numa relação que não monogâmica. Enfim, uma relação fechada. Tem que ser fechada, né? Fechada é um termo muito horrível. Uma relação que a gente tá vivendo com uma exclusividade ali, de algum modo. Mas eu demorei pra entender. Não, quer dizer, não tanto. Porque quando eu comecei a namorar, não se falava muito disso, né? Era de relacionamentos abertos, que tinham outras formas de se relacionar. Então eu me achava um pouco esquisita pela forma que eu pensava, tipo, de não ver problema, né? Você, sei lá, tá namorando, mas saiu numa balada, sei lá, bebeu, quis beijar um amigo, uma pessoa que achou bonita, então... Pra mim, me achava um pouco estranho. Eu falava assim pras pessoas, elas falavam, ai, quando você morrer tem que abrir sua cabeça e estudar, porque eu não tinha essa questão da posse, sabe? Eu queria que a pessoa fosse livre porque eu queria ser livre, então eu não tinha muito essa coisa, essa hipocrisia, sabe? Então eu queria por outro que eu queria pra mim. Então, aí quando eu entendi que existiam outras formas de se relacionar, aí eu falei, não, então existem mais pessoas como eu. Não preciso abrir meu cérebro quando morrer, porque é normal. É normal. E aí foi assim, foi bem natural. Depois que eu entendi, deu tudo certo. Ai, que ótimo. Nossa, eu nunca fui tão fácil, assim, de entender a não monogamia. Quando eu comecei a estudar, eu odiava a não monogamia. Eu ficava com raiva, porque eu me sentia afetada. É muito louco, né? Ameaçada. Acho que algo em mim queria tanto viver isso. E aí eu me sentia muito ameaçada, desculpa. Imagina. Depois eu me apaixonei pela não monogamia. Continuo apaixonadíssima pela não monogamia. Estudo, gosto muito do assunto. Mas assim, sempre tive que conviver com ciúmes, posse. Nunca foi natural pra mim, porque também vivi num ambiente muito de posse, de ciúme, enfim. As minhas referências de relacionamento nunca foram referências muito saudáveis, sabe? Então isso foi super desafiador. Agora, você me disse agora há pouco, né? Você é uma mulher independente, forte, né? Você sempre se sentiu assim ou isso foi uma... Não, na verdade eu sempre me senti assim. Eu não sei muito o que acontecia. Acho que como eu tive que me virar sozinha, assim, desde muito cedo, então eu sempre fui muito desapegada a algumas coisas. Então eu fui vivendo, fui trabalhando, fui atrás das minhas coisas, eu não podia contar muito com os meus pais, então eu sempre fui atrás dessa independência. Eu lembro que meu sonho, eu falo pra minha mãe, quando eu fazer 18 anos eu vou sair de casa. Daí ela, ai, para de falar besteira. Daí eu, não, quando eu fazer 18 anos eu vou sair de casa. Então, tipo, eu tinha essa ânsia, sabe, esse desejo de ter uma vida... Sair. De ter uma vida pra mim, por mim, então, de não depender muito de outras pessoas, até porque é que pra mim é mais fácil falar, porque eu não tinha uma estrutura de família com qual eu pudesse contar. Então, eu sempre fui forçada um pouco, né? Que eu entendo, tem gente que tem um certo conforto dentro de casa, que é mais difícil você ir atrás desse desconforto, né? Porque é difícil quando você sai de casa, quando você depende só de você, enfim. Então, pra mim, foi
apesar de ter sido muito difícil, era mais propício que eu seguisse esse caminho de ser uma mulher mais forte e independente, sabe? Porque ou era isso, eu não tinha muita opção. Não teve escolha? Não tive. Mas eu amo, eu não imagino minha vida sendo diferente. Acho que, apesar de toda a infelicidade, né, da situação, foi uma coisa muito positiva pra mim. Tipo, parei num lugar muito bom, sabe? Podia ter dado muito ruim, mas foi ótimo. Mas deu bom. Deu bom. Como que é a sua trajetória? Você tá de casa com 18 anos? Bom, na verdade, eu saí a primeira vez com 17. Eu vim pra São Paulo, porque eu tinha passado em umas agências de modelo e tal. Não era o que eu queria da vida, eu queria ser jornalista. Mas eu achei que era uma boa oportunidade. Dava pra eu sair de casa, né? Viver uma experiência e eu vim. Mas eu fiquei aqui só um mês, que eu não gostei muito de como era a vida de como elas viviam, não era muito pra mim, eu não queria aquilo. Eu acho que eu tava em outro momento da minha vida. Mas antes eu trabalhei, juntei meu dinheirinho, consegui voltar, me mudar pra São Paulo. Fiz aquele menor aprendiz, trabalhei no shopping, juntei um dinheiro e vim. Nisso, fiquei só um mês, voltei pra Londrina. De lá eu fui morar sozinha, mesmo, né, tendo o conforto da casa dos meus pais, decidi que eu queria morar sozinha, pra morar com um amigo. Entrei na faculdade de letras, e nisso trabalhando, já postando na internet, né, algumas fotos e tal. Detalhe, eu não tinha celular. Fui uma adolescente sem celular, mas eu amava tirar foto. Então eu sempre pegava o celular dos meus amigos, de familiares, tipo, do meu primo e tal, e ia postando no Instagram. Então, eu trabalhava no shopping, postava no Instagram e fazia faculdade. E aí começou a aparecer umas oportunidades aqui em São Paulo. Então, às vezes eu fazia algum trabalho de modelo, outro de influenciadora. E aí eu pensei, talvez seja a hora de voltar pra lá e tentar viver disso, porque eu gostava do que eu fazia. Eu amava a minha faculdade de letras, mas eu sabia que talvez eu não quisesse ser professora, que era o que eu ia fazer até então. E aí eu vim pra cá e tô aqui até hoje. Já vai fazer 6 anos que eu moro aqui. Caramba! Você é uma pessoa corajosa. Sou muito. E eu vim com a mão na frente e outra atrás. Juntei meu dinheiro do shopping, deu R$2.000, porque na época eu fui assaltada, tive que comprar um celular. Meu Deus. O dinheiro que eu tava juntando. E eu já tinha ficado 1 ano sem, aí eu tive que comprar um. Aí fiquei 1 mês com me roubaram, foi horrível. Mas aí eu vim. No começo foi difícil, assim. Cheguei a passar até necessidade, porque não tinha trabalho, né? Tava sem trabalho fixo, meu dinheiro tava acabando. Vivia de miojo, leite com Nescau. E aí consegui um trabalho fixo até conseguir viver só da internet. Caramba! Sim. Caramba! Quem vê quem você é hoje não imagina toda essa trajetória, né? Não. Assim. Sim. Normalmente olham lá o feed, né? Falam, isso daí nasceu com a vida ganha. Herdeira. Herdeira, nasceu com a vida ganha. Sim. Você ouviu isso, não? Ah, já ouvi várias vezes. Por isso que eu gosto de reforçar o lugar de onde eu vim, pra que eu trabalho, né? Que eu não tenho essa segurança financeira de ter alguém essa rede de apoio. No final, eu acabei virando uma rede de apoio. Então, eu sempre gosto de falar sobre isso na internet. Porque eu não gosto de que as coisas pareçam que elas não estão. Porque elas parecem, né? Igual isso que a gente tá falando. A gente não sabe muito bem como é a vida das outras pessoas, a gente só tem uma noção. Então eu gosto de deixar bem claro ali, às vezes, vez ou outra. Olha, não foi tão fácil não, né? Levou um tempo pra conseguir. Você gosta da sua vida hoje? Eu amo a minha vida hoje. Ela é do jeitinho que eu sempre quis. Tanto que agora eu tô passando pra fase de e agora? Que eu cheguei aonde eu queria. Mas ela é do jeitinho que eu sempre quis. Queria me trabalhar, ser independente. Nossa. Quando eu me dou conta disso, eu fico muito feliz. Valeu a pena todo o esforço. É a lei do retorno, te falei? Eu lá desde sempre. Eu falei, não, minha vida vai ser assim, 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 assim. E tem sido. Caramba! Vou começar a praticar isso. Começa. Mas é isso também. Eu acho que a gente não para pra avaliar as nossas conquistas, né? Sim. Porque a gente aprende a sempre também querer outras coisas. Lógico que a gente tá falando de um contexto muito específico. Mas você aprende a querer mais, você não dá conta do que você já fez, que você queria antes. E que você conquistou. Sim. E às vezes a gente conquista muitas coisas e não se dá conta. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu pensava, um dia eu quero conhecer o Rio de Janeiro. Aí um dia eu fui pro Rio de Janeiro. E aí
Claro, foi muito especial, mas às vezes a gente não se dá conta, sabe? Por exemplo, eu também dividia o quarto com os meus irmãos também. O nosso era uma trilística, a gente era em 3. Uhum. E um dia eu pensava, um dia eu quero ter meu quarto, daí um dia eu me via no meu quarto. Então são pequenas coisas, às vezes, que a gente não se dá conta, sabe? É muito doido. Às vezes eu gosto até de anotar. Isso aqui aconteceu comigo. Agora eu tenho isso aqui. Eu gosto de ser grata, então eu sempre deixo bem claro as coisas que eu consegui, sabe? Se está nesse momento de saber, e agora, né? Tem alguma ideia? Nenhuma. Te angustia? Porque você gosta de ter um certo controle. Um pouco sim, porque eu sempre tive tudo muito certinho que eu queria, né? Levou anos, sei lá, 13 anos até eu chegar onde eu queria, né? Foi da noite pro dia. Então agora eu tô nesse momento que eu tô, tipo, não imaginava, não pensava a partir daqui. Então eu tô agora. É difícil, mas tá sendo um desafio bom, sabe? Porque é bom a gente se reinventar, né? Perceber, e agora? O que mais eu sou além disso, para além disso? Então tá sendo um momento interessante. É bom às vezes a gente ficar numa zona de desconforto, né? É bom, é bom. A vida não é feita de zonas de conforto só. Sim. Elas são gostosinhas e importantes, né? Que são tipo, o tempo todo no desconforto. Deus é que me livre. Deus me livre, sim. Mas é bom às vezes a gente dar uma voltinha pelo desconforto. Porque daí a gente para pra pensar, né? Porque quando tá confortável a gente só tá ali. Mas quando desconforta um pouquinho a gente pensa realmente sobre. Mas e você? Você tá feliz? Eu tô feliz. Eu acho que é isso. Eu descobri recentemente que a gente tem que estar feliz e triste ao mesmo tempo. E feliz e com raiva ao mesmo tempo. Muito louco, né? É muito louco. Quando eu entendi que a gente podia ter várias emoções até num dia, não tô falando de questões de casos psiquiátricos. Sim, de coisas, sim. É um sentimento normal. De ficar triste, você vai ficar animado, vai ficar feliz por uma coisa, vai se emocionar por outra, e faz parte. Porque antes eu pensava, nossa, só tô triste. Hoje eu só tô feliz. Mas não é assim mesmo que funciona. Não é. Não é. Doido, né? Eu tô uma fase muito feliz com a minha vida profissional, por exemplo. Muito feliz agora com a minha vida, né, sei lá, meu relacionamento romântico afetivo. Muito feliz com o andar do meu relacionamento com a minha família. Acho que a gente tem se desenvolvido. Sim. Mas, poxa, tô num momento tão difícil com meus filhos. Então, um deles tá bem velhinho. Então tá super difícil. Tô num momento em que eu também tô vem um burnout pesado. Então tá super difícil, porque à mesma medida que... eu gosto muito do meu trabalho. Então é muito difícil colocar um limite pro meu trabalho. Mas chegou num ponto em que ele tá me sugando. Então preciso... Vou tirar férias, inclusive, a partir desse final de semana. Pra poder voltar e continuar sendo muito feliz com ele. Mas é isso. Eu aprendi que eu posso estar feliz e não muito feliz. E meio triste também. Eu tô feliz, mas tô triste também. Sim, sabe? Sim. É isso. É justamente isso, a vida tem vários nichos, né? Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente pode estar feliz com uma coisa e triste com outra. Mas é bom entender que é possível, né? E que também nem tá tudo perdido. Tem outras coisas que a gente pode se agarrar, pode, né, pensar. Tô feliz aqui, isso aqui me traz conforto. Pelo menos eu posso contar com isso, enquanto isso aqui não tá tão legal. Isso é bom. Exatamente isso. E eu acho que é parte de um amadurecimento psíquico, talvez, mas também de a gente se permitir, e acho que a gente vai cuidando da gente quando a gente coloca intenção, talvez, sei lá, ou atenção mesmo, em diversos âmbitos da nossa vida, né? Eu fico pensando na minha mãe. Minha mãe, ela viveu pra ser mãe a vida inteira. Ela não fez nada além disso, assim, sabe? E pra ela foi muito difícil quando a gente começou, e ainda começou a ter as nossas próprias vidas, e cada um morar num canto, e ter suas próprias famílias e tudo mais, né? Porque aí, o que eu sou pra além de ser mãe, né? Ela tá no e agora dela. No e agora dela. Mas acho que é isso, quando a gente consegue ir, enfim, acho que também não é regra, não é, enfim, cada um tem a sua vida, mas a gente consegue nutrir áreas diferentes da nossa vida e entender que elas podem existir
coexistir. Coexistirem. Eu acho que é isso, é parte desse entendimento de que a vida é muito mais complexa e de que a vida complexa é muito mais interessante do que a vida fácil, a vida... Aqui é sempre de um jeitinho, né? Que vai ser sempre assim, sempre o esperado. Uhum. O que você deseja, assim, seu maior desejo pro futuro? Que não seja um sonho que ainda tá se formando, mas O meu desejo é tentar viver o máximo possível em paz comigo mesma. Tipo, porque eu acho que isso vai refletir nas coisas externas depois, entendeu? Independente do lugar da onde eu esteja, com quem eu esteja, eu acho que eu vou estar num bom lugar se eu estiver em paz comigo mesma, sabe? sim. Porque às vezes tudo que a gente vive é reflexo de coisas que a gente sente dentro, entendeu? Então, quanto mais em paz, mais relações boas eu vou ter, mais eu vou lidar bem com as coisas. Então, ou eu sei que vai ter momentos difíceis, mas aquilo que eu falei de lidar melhor com as adversidades. Então é isso que eu quero, eu só quero paz. Não quero muita coisa além disso, eu acho que isso é o suficiente. E você? Ai, gostei disso. Acho que eu amo esse negócio da paz. Acho que é isso também. Quero continuar me entendendo pra que eu possa... Satisfeitos? Sim, eu tô, obrigada. Mas É muito louco esse negócio de receber perguntas de volta. você não tá acostumada. Eu acho que eu quero me entender melhor pra que eu consiga, talvez, encontrar essa paz, assim, né? Porque no fim é sobre isso, assim. Mas eu também quero conseguir não me entender de vez em quando. Também acho que é paz. Sim. No fim do dia, né? Ser um pouco incoerente, né? Ai, ser muito incoerente. Todo mundo é, né? Falar, normalmente pareço sim, mas hoje eu não tô afim, vou fazer outra coisa. Vamos ser incoerentes. Sim. Alguém, você tem um apelido ou não? É Milena sempre. Sempre me chamam de Mi ou de Milena. Você gosta de apelidos ou não? Eu gosto. Gosta? De Mi? Eu gosto. Mi, vamos para um outro rolê? Vamos. Então, fechou. Gostei muito de te conhecer um pouquinho, de trocar aqui. Também gostei muito, foi muito bom pra mim. Que bom, fiquei feliz. Então vamos? Vamos.